Bom dia, quinta-feira hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo. E hoje, conforme eu prometi, essa semana falei que depois faria com Leonardo um momento formativo sobre a Bíblia, algumas coisas da Bíblia. Iremos fazer com toda certeza, mas o que eu me referi de modo especial, hoje eu vou ser obrigado a explicar aqui para você bem rapidamente, tá? Porque hoje o Evangelho está no livro de Lucas, São Lucas, capítulo 4, versículos do 14 ao 22a. Lembra que eu falei essa semana, por exemplo, 22b. E aí eu peguei e li e falei que depois iria partilhar com você e mostrar para quem não sabe ainda, quem é novo por aqui, sobre essa questão, sobre essa nomenclatura, vamos dizer assim, de divisão dos versículos da Bíblia. Mas 14 ao 22a, por quê? Porque, por exemplo, quando você pegar na sua Bíblia, você vai perceber que no versículo 22 ele tem um ponto de segmento. Tá? Se tem uma frase e tem um ponto, seja ele de segmento ou parágrafo, geralmente quando é ponto parágrafo vai para o versículo seguinte. Mas às vezes acontece, no melhor, na maioria das vezes acontece de ter os versículos nos pontos de segmento mesmo, tá? Então, ponto de segmento, um versículo, às vezes tem um versículo com 2 ou 3 pontos de segmento. Beleza, se no versículo 22 tem um ponto de segmento, isso significa que do início do versículo 22 até o ponto de segmento é 22a. Do ponto de segmento até o final do versículo é 22b. Ou se tiver até um outro ponto de segmento, aí seria até o ponto C, e depois seria C. Entende como aqui estão dois, tem dois, então, resumindo, seria assim. Todos lhe davam testemunho, Todos lhe davam testemunho, admirando as palavras cheias de graça que saíam da sua boca. Ponto de segmento. Aqui é A. B. Aí se eu fosse ler somente o B. Gente, versículo 22b seria aqui. E diziam, não é este o filho de José? Acho que deu para entender. Na prática, pegando na sua Bíblia, você vai entender e depois a gente vai ter um momento de aprofundamento melhor. Mas vamos lá, sem mais delongas, porque aqui já tomou um tempinho e eu vou ser rápido hoje na partilha. Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 22a. Pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde fora criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunhos, admirando as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho, na verdade, esse livro de Isaías, essa passagem do livro de Isaías, e Jesus cita essa passagem aqui no evangelho de hoje, porque é algo que ele leu lá, me traz uma recordação muito grande. Na verdade, não vou nem dizer recordação particular, mas uma nostalgia. Acho que vai mais além do que recordação, porque nostalgia, a gente, além de recordar, tem aquele sentimento, né?
muito grande por essa passagem do Evangelho e do livro de Isaías, do profeta Isaías. Esse trecho, para mim, de modo particular, porque, embora não pareça, embora não tenha nada por aí minha, mas levemente dizendo, né, com toda humildade, eu posso dizer também, não tenho nada registrado, mas eu sou um simples compositor também. Eu tenho algumas composições musicais. E esse trecho é uma das músicas que eu tenho. Não estão registradas, não. Eu não tenho música nenhuma registrada ainda. Mas essa passagem de Isaías me inspirou uma certa vez, na época que eu ainda era coroinha, a fazer uma canção. E eu fiz uma canção, mas eu não posso tocar aqui, porque não é registrada, né? E aí me traz essa nostalgia. Mas vamos lá, vamos falar do Evangelho, que já passou tempo demais aqui, vou ser breve. Resumindo essa passagem do Evangelho de hoje, Jesus ele lê o trecho de Isaías e diz: aqui hoje acabou de se cumprir esta profecia. Ou seja, Jesus ele veio cumprir as profecias sobre ele. E o que é que diz essa profecia de Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim. Primeiro que inicia o Evangelho falando: pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. Pela força do Espírito. Agora, se você pegar no aplicativo, na liturgia diária, você não vai entender Jesus voltou de onde. Mas se você pegar na Bíblia, você vai entender de onde ele voltou. Jesus ele tinha acabado de ser tentado no deserto. A tentação no deserto. Ele tinha acabado de ser tentado. E aqui o Evangelho inicia falando sobre isso. Pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, para Nazaré. E a profecia vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Jesus veio falar que veio cumprir essa profecia. Mas vamos entender o que quer dizer isso aqui, e vamos ficar nisso para a gente finalizar. O que quer dizer essa profecia? Você sabe que é muito, ou melhor, muito difícil não, mas não é fácil a gente pegar uma profecia, entender ou simplesmente explicar, né? Mas é muito claro isso aqui, que dá para todo mundo entender. Anunciar o evangelho aos pobres, proclamar liberdade aos presos, aos cegos a visão, e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de agrado do Senhor, perdão, um ano de agrado do Senhor. Quem são esses pobres? Quem são esses presos? Quem são esses cegos? Esses presos, por exemplo, Barrabás, que foi liberto para Jesus ser crucificado, porque até então o que fala de presidiário naquele tempo era isso. Ou era aquele homem que estava na cruz, ao lado de Jesus, que era presidiário também, né? Estava ali com pena de morte. Então, essa liberdade aos presos, Jesus ou o profeta Isaías se refere, por exemplo, a essas duas figuras, Barrabás ou o, o pecador da cruz? Será? Ou será para os dias de hoje? Os presidiários, as pessoas que estão nas prisões hoje? Claro que não. Os cegos seriam aqueles cegos que Jesus curou somente, ou os que ele cura hoje. Quantas curas há por aí? Tá? Inclusive curas através da medicina, que não deixa de ser algo operado por Jesus. Tá? Imagine uma pessoa que não enxergou, que nunca escutou, e a medicina entender que tem um aparelhozinho que vai colocar e a pessoa vai escutar pela primeira vez. Ali é uma cura, é um tipo de cura. Então, seria essas pessoas, a liberdade aos oprimidos, seria o quê? Aquelas pessoas que estão presos, oprimidos por alguém, por algum governo que está oprimindo o povo, como foi agora aí no país vizinho, o povo que era oprimido, ou que se sentia oprimido, ou que era oprimido. Eu digo que se sentia, não estou desacreditando de nada não, nem estou levantando bandeira nenhuma aqui, porque aqui eu estou para falar do evangelho, mas eu digo porque eu não estou lá.
O que eu entendo lá é o que passa na mídia, seja na mídia social, de internet ou na mídia de TV, né? Jornais, revistas, algo que se lê. Mas o povo fala o que quer, então não sei. Mas a questão é, seria para esse povo que se sentia oprimido, então vou lá fazer a liberdade para esse povo? Claro que não, sabemos que não. Jesus veio cumprir as profecias, inclusive essa profecia. Aqui, os presos que Jesus se refere não é o preso de prisão de grade. É as pessoas que ficam presas no pecado. Muitas vezes presas em si mesmo. E não se abre para a liberdade. A liberdade que Jesus quer conceder para você. Os cegos são aquelas pessoas que têm cegueira espiritual, que não querem enxergar a verdade. A verdade está aqui na tua frente. Essa é a verdade. Mas aqui Jesus vem falar, proclamar liberdade aos presos e aos cegos a visão. Através de Jesus você pode enxergar toda a verdade. Porque é tão clara, tá? É tão clara. Para pôr em liberdade aos oprimidos, aquelas pessoas que estão oprimidos muitas vezes até por si mesmo, tá? Que acaba se oprimindo ou permitindo que outras pessoas ou denominações e instituições, governos, enfim, oprimam, porque às vezes a pessoa mesmo se permite essa opressão. E Jesus vem trazer essa liberdade e os outros pontos também é que a gente vai finalizar. Mas o que o Evangelho pede hoje para nós de forma clara, de forma concreta, se abra para Jesus. Entenda que a luz do Espírito Santo, e aqui é um A com crase, é um A com crase. Acho que é crase, né? Aquele acento assim, que não é o agudo pro lado de cá. A luz do Espírito Santo, você entenderá tudo o que Jesus quer falar para você. Ponha-se debaixo dessa luz. Porque o Espírito Santo, como eu falei anteriormente, eu falei ontem sobre isso. Ele sopra aonde quer e como quer. E se você se coloca debaixo da luz do Espírito Santo, à luz do Espírito Santo, você entenderá tudo aquilo que Jesus quer falar diretamente para você. E Ele quer te libertar da prisão. Não estou falando aqui mais uma vez por conveniência, mas Ele quer te libertar da prisão que muitas vezes você mesmo está aprisionado em si mesmo, pelo pecado que você permite. Tudo há uma permissão, mas para algo, seja de bom ou seja de ruim, acontecer na tua vida, há uma permissão tua, tá? E se há uma permissão, e se você se sente oprimido, e se você se sente preso no pecado, porque o pecado ele oprime, o pecado ele nos cega, o pecado ele nos aprisiona. Olha só o que Jesus quer falar, tá? Se liberte. Precisa primeiramente você dar o passo de mudança. Você entender que à luz do Espírito Santo você vai conseguir. O Evangelho inicia falando sobre isso. Pela força do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia, depois de ser tentado. E a profecia de Isaías vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu e consagrou. Tá? Então, que o Espírito Santo de Deus seja a tua força, que o Espírito Santo de Deus seja a tua luz, te ilumine e te faça entender a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui, compartilha esse vídeo também para outras pessoas. Até amanhã.